Hoje é Dia dos Namorados, 12 de junho, mas coincide com uma segunda-feira. E segunda-feira é dia do quadro que vem por aí. Mas antes vamos analisar, será que para namorar a gente paga imposto? O pior é que paga, eu vou provar para vocês isso hoje. E depois, a respeito da conjuntura diária, nós vamos dar uma olhadinha muito rápida no Índice Geral de Preços, meio do mês, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que não traz muitas novidades, mas é bom nós estarmos acompanhando. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, então hoje é Dia dos Namorados, espero que vocês comemorem com todos os sabores que um bom amor nos proporciona, mas na hora de dar o presente, como é que fica? Bom, existe aquela máxima que diz para algumas coisas a gente não paga imposto, e é cada vez menos coisas. Mesmo quando eu era moleque ou quando estava começando o estudo de economia, a água era considerada um bem público. Alguém aí consegue água de graça? Acho que é impossível isso. Atualmente, podemos dizer que o oxigênio, em tese, é um bem público, mas parece que não é tanto assim, porque nós temos obrigações ambientais que custam dinheiro em relação à emissão de gases. Então, deixou de ser um bem público, ou é um bem coletivo que nós temos algum custo. E também agora, gente, fica muito claro que namorar não é mais algo que não se paga imposto. Se paga e se paga muito imposto, sim. Olha só, quando a gente está namorando, especialmente no início do romance, a gente, claro, quer agradar a nossa parceira ou parceiro. E aí, o que faz? Dá um baita de um presente. E por dar um baita de um presente, a gente paga imposto. Olha só o estudo interessante feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Quer saber quanto você está pagando de imposto por ter namorado ou namorada? Vamos imaginar um perfume importado. Quanto você vai gastar com a sua parceira ou parceiro e quanto vai deixar para o governo? O imposto sobre perfume importado é 78,99%. Vamos tentar uma coisa mais baratinha, não tão chique assim, um perfume nacional? Não é muita diferença da carga tributária, 69,13%. Quer dar um chocolate, baixar um pouco o preço, porque perfume é muito caro, 39,61% de impostos. E relógios que duram para sempre, joias, quanto você pagaria? No caso do relógio, 56,14% lá para os cofres públicos, e joias, nada mais, nada menos que 50,44%. Ou seja, vai comprar um anel de diamante para sua menina, metade desse anel, um pouco mais da metade desse anel, lá para o nosso amigo Fernando Haddad, seu governador estadual e seu prefeito. Acha isso justo? Eu não acho, mas essa é a verdade. Agora, vamos baixar um pouquinho o padrão ou o gasto com os presentes? Vai dar uma bolsa simples. Olha, sinto muito, quase 40% de imposto, 39,95%. Um livro, que é uma coisa que deveria ser incentivada, vai pagar imposto sim. 15,5%. Não é tão alto, mas é meio ridículo nós pagarmos impostos sobre conhecimento. E as flores, aquelas arrancadas da natureza, fazem um buquê bonito, produção agrícola pura, não deve ter imposto, né? Tem sim. Só no comércio informal não vai ter. Mas se você vai numa loja, supermercado ou floricultura, a carga fiscal sobre flores é 17,71%. Aí eu concluo, namorar sim paga imposto e paga muito imposto. E aí imagina aquelas pessoas que querem diversificar a diversão e ter mais de uma namorada ou namorado, tanto faz. Aí, gente, prepare o bolso porque você vai pagar muito mais imposto. Então, a monogamia paga imposto sim, mas não é tanto como a poligamia. Existe incentivo fiscal para a monogamia, então. Podemos concluir isso? Acho que não é por aí, mas como um colóquiozinho vale a pena. Segundo assunto de hoje, IGPM. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o Índice Geral de Preços meio do mês, a primeira prévia do mês, e houve uma deflação de 1,95%. Nesse caso, o índice de preços ao produtor caiu 2,74%. A inflação ao consumidor foi moderada a 0,30%, em linha com o que o IPCA do final de maio, ou do mês todo de maio, divulgou. Gente, eu estou extremamente preocupado com essa queda dos preços por atacado. Parece que no mercado internacional houve uma reação da soja, milho pode reagir, o preço da carne subiu um pouquinho, mas o fato é o seguinte, o preço das principais commodities que o Brasil exporta e que
gera renda para o interior do nosso país, caíram muito nesse 2023. E isso provavelmente está gerando uma situação de prejuízo em diversas unidades produtivas agrícolas e também de extração mineral e pecuária. Tal situação é preocupante, pode comprometer a geração de riqueza do Brasil agora em 2023. Isso depende, sim, do mercado internacional. No caso, ao nível dos preços ao consumidor, pode ter um alívio temporário aqui, mas olha só o que está acontecendo com o rebanho bovino. Eles estão diminuindo o plantel exatamente porque os preços estão muito abaixo da sustentabilidade econômica da pecuária. Vamos aguardar para ver, espero que o mercado internacional melhore um pouquinho, mas não acredito muito não, porque depois da encrenca que nós tivemos na pandemia, a tendência dos países é aumentar seu protecionismo para a produção local e isso sim tende a cortar razoavelmente ou relevantemente mercados do Brasil. É importante que as entidades setoriais comecem a olhar para esse futuro, para planejar alternativas desde já, para não ser pegas no contrapé frente a uma crise que pode se estabelecer no futuro. E agora, começando o quadro que vem por aí, na terça-feira, ou seja, amanhã, vai ser divulgado pelo governo norte-americano o índice de preço ao consumidor deles. Vamos lembrar, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, preocupa sim, porque isso aí determina taxas importantes de juros globais. Mês passado, nós tivemos uma alta do índice de preço ao consumidor norte-americano de 0,4%, mês passado não, abril. Em março foi 0,1% dentro dos propósitos das metas inflacionárias deles, e a posição dos analistas para o fechamento de maio é de 0,2%, que está mais ou menos dentro do razoável. Mas a tendência norte-americana é trabalhar com inflação entre 0,1% e 0,15% ao mês. Mas 0,2% estaria de bom tamanho, isso aí faria o Banco Central deles, chamado de Federal Reserve, que nome chique, pensar pelo menos em dar uma pausa na alta da taxa de juros por lá. Já na quarta-feira, o dado aqui do Brasil, o IBGE vai divulgar as vendas no varejo e, vamos lembrar, mês passado nós trabalhamos com um conceito de varejo amplo que inclui construção civil, material de construção e venda de veículos. O crescimento de março, divulgado no mês passado, como eu falei, foi absurdo, foi 8%, e eu coloquei dúvidas sobre esse resultado. Na verdade, todos os indicadores de produção de março foram excepcionalmente positivos e realmente eu fiquei com um pé atrás em relação a isso por conta de ser uma metodologia nova do IBGE. Mas o que aconteceu? Nós tivemos um dado da indústria que já reverteu o crescimento de março em abril para uma queda bastante pronunciada e talvez o resultado do varejo de abril represente também uma inversão de sinal por conta de ajuste de metodologia de dados. O fato é o seguinte, o resultado é uma grande incógnita, espero que cresça, mas pelos indicativos que eu estou vendo, olhando para a realidade, lojas fechando, empregabilidade abaixo da normal para esse período do ano, é mais provável que nós tenhamos um resultado neutro ou até queda. Vamos aguardar para ver. E na quinta-feira o IBGE também vai divulgar o dado irmão do comércio, o setor de serviços, também referente a abril. Lembrando que em março, crescimento bastante robusto de 6%, que está dentro dos padrões dos serviços depois da retomada tardia da pandemia, mas nós temos essa dúvida metodológica também. Então pode tanto haver um crescimento avantajado ou então uma adequação às empresas do setor à realidade que nós estamos vendo em relação ao consumidor sendo mais conservador nesse momento. Mas eu não quero fazer nenhum prognóstico agora, porque a base de informações para mim ainda não está firme. Os analistas de plantão, por sua vez, projetam uma neutralidade do indicador, 0%, mas eu não quero me arriscar, vamos aguardar para ver. E para encerrar o Fora de Curva de hoje, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo se você achar realmente ele relevante, e quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se que vale a pena. Mas gente, sexta-feira, dia 16, vai ser divulgado o IBC-BR, que é a prévia do PIB do Banco Central referente ao mês de abril. Vamos lembrar, eu fiz várias críticas à produção industrial, vindas do varejo e também de serviços referentes ao mês de março, que, a meu ver, distorceram esse indicador que usa tais dados como um dos parâmetros principais para a composição do PIB brasileiro, é óbvio.
Agora, em abril, o que vai acontecer? Nós sabemos que a indústria caiu e a resposta, o resultado, como comentei alguns minutos atrás, de comércio e serviços é uma incógnita por conta dessa nova metodologia de cálculo do IBGA. Então, também vou ficar quietinho a respeito disso, lembrando que o IBC-BR caiu 0,15% em março frente a fevereiro, mas eu sempre comparo março em relação a março e cresceu mais de 3%, achei muito exagerado. Agora em abril, a previsão dos analistas de plantão é de uma alta de 0,2% em relação a março. Mas realmente eu acho que não se tem base de conhecimento estatístico para fazer essa previsão. Por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, queria entregar mais certezas para vocês, mas se eu não as tenho, eu não vou mentir, eu não vou dar chute, porque depois eu tenho que dar mão à palmatória quando eu erro. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau e excelente semana para cada um. Até mais.